Então, vamos lá. A gente, né, quando começa a ler alguns livros, a gente fica assim, meio impactado, né? Hoje eu gostaria de ser um professor igual a Júlio Verne do livro Colecionador de Lágrimas. Passar com emoção, com sentimento, impactar realmente vocês. Até porque a matéria que nós estamos estudando no momento é realmente uma matéria impactadora. Então, na aula passada, nós vimos o que é uma aliança. E a gente pode dizer que uma aliança é um relacionamento unificador e inquebrável entre duas partes, baseada em amor incondicional, selada por sangue e juramento sagrado, que cria um relacionamento na qual cada parte está presa por ações específicas em favor um dos outros. Hoje a gente vai ver as razões pela qual se é feita a aliança. E aqui vale a pena dizer que a gente está falando sobre aliança, e Renato já falou sobre isso, eu gostaria de destacar um pouquinho mais. A aliança nem sempre é feita entre o homem e Deus, embora o modo de relacionamento que Deus ele quis manter entre ele e os seres humanos foi através de aliança. No decorrer da história, Deus fez várias alianças com os homens, fez várias alianças com a raça humana. Mas nem sempre a aliança é um relacionamento entre o homem e Deus. Por exemplo, o casamento. O casamento é uma aliança feita entre um homem e uma mulher. Davi, ele fez uma aliança com Jonatas, ou seja, aliança entre duas pessoas. Então, tendo isso em mente, a gente vai ver razões pela qual as pessoas elas fazem aliança. E as razões são três. Primeiro, proteção. Eu vou me aliançar com uma pessoa porque eu quero proteger e ser protegido. Segundo, negócios. Eu faço uma aliança com alguém porque eu tenho uma firma, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, e essa pessoa também tem, e nós fazemos uma aliança para que a nossa empresa possa crescer mutuamente. Terceiro, amor. Eu fiz uma aliança com Beth porque nós nos amamos, então nós formamos uma aliança. Então essas são as três razões pela qual faz-se aliança: proteção, negócios e amor. Primeiro, proteção. Com uma aliança estabelecida, a proteção era certa. Não dependia do querer nem do sentimento ou vontade de proteger. Era um compromisso que deveria ser honrado, ou seja, compromisso honrado em qualquer situação e a qualquer custo. Beth, vê aí Isaías 41, de 8 a 20, por favor. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei do canto dos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo e eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhado e confundido serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. É até quando?
Até 20. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. De montes trilharás e moerás, e os teus outeiros reduzirás a palha. Tu os patejarás e o vento os levarás, e o redemoinho os espalharás. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, o ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Abrirei os rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente, porém no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu, o Santo de Israel, o criou. Então, querido, é interessante a gente falar que quando Isaías profetizou, Israel já tinha abandonado a aliança com Deus, mas já há bastante tempo. Mas mesmo assim, Deus, por causa da aliança que ele formou, que é inquebrável com Abraão, ainda assim permanecia fiel, guardando e protegendo Israel do mal. Então, uma aliança, ela é baseada em proteção. É interessante a gente falar também que na aliança entre Jonatas e Davi, Jonatas já havia morrido. No entanto, por causa da aliança, por causa do amor que havia entre Davi e Jonatas, Davi ele procurou diligentemente saber se ainda havia alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonatas, a quem ele pudesse fazer o bem. E ele achou Mefibosete, filho de Jonatas, que estava aleijado, morando lá em Lodebar. Lodebar, se eu não me engano, significa lugar de angústia, lugar de tormento. E Davi recolheu Mefibosete e trouxe ele para morar no palácio e usufruir das iguarias do rei. Então, Davi havia feito uma aliança com Jonatas e mesmo depois da morte, Davi ele se manteve fiel a essa aliança que ele havia feito com Jonatas. A segunda razão é negócios. Em uma aliança, todos terão seus deveres, mas também terão seus privilégios. Na aliança na qual você está inserido, também há direitos e deveres. Você não pode entrar em uma aliança apenas pensando em seus benefícios, pois isto não é aliança, mas sim interesse. Para termos direito aos itens do testamento, precisamos seguir seus termos de compromisso a fim de usufruir de seus benefícios. Queridos, aí agora, vamos abrir aqui um parêntese aqui. Nós vimos duas razões pela qual nós fazemos aliança. E nós vimos que uma é proteção e a outra é negócios. Aí eu pergunto para vocês, e espero que todos estejam com o microfone aberto, que tipo de proteção Deus aguarda de nós para querer fazer aliança conosco? E que tipo de prosperidade Deus quer em seus negócios fazendo aliança conosco? Eu gostaria de ouvir vocês. Que tipo de proteção e que tipo de prosperidade Deus espera obter através da aliança conosco? Vamos lá. Ninguém? Eu
Como eu gostaria de ser Júlio Verne agora, inspirar vocês. Gente, vamos pensar, vamos analisar, vamos ver, vamos como é que é? Entrar nessa vibe aí. Que tipo de proteção Deus gostaria de ter nessa aliança? Que tipo de negócio Deus gostaria que prosperasse em aliança conosco? Porque na aliança tem ambos os lados, é tanto proteção de um lado como proteção do outro? Sim, sim. Eu espero e aguardo proteção de Deus, e pelo outro lado, Deus aguardaria proteção da minha pessoa. Que tipo de proteção eu posso dar a Deus? Bruno, apareceu aí bonito. Pode falar, Bruno. Não apareceu fake não, minha imagem apareceu aqui normal, mas eu vou falar. Eu vou falar. Assim, eu acho que a aliança com Deus é diferente, né? Eu acho que Deus... dizem que Deus não precisa que a gente faça nada por Ele, né? E Deus é a essência do amor, e o amor é pensar no outro, né? Se doar pelo outro, né? Sem esperar nada em troca. Então eu acredito que esse caminho aí é legal. Esse caminho Deus aí é legal. Esse caminho é legal. Então, a gente, quando faz aliança com alguém, a gente se baseia na reciprocidade, né? Um dar e receber. Acho que com Deus não tem muito isso, né? Que Ele perdoa os nossos pecados, Ele é misericordioso. Enfim, é minha visão. Mais alguém? Então, nessa linha de pensamento de Bruno, eu tenho que manifestar, então, isso para o meu próximo, né? Para a pessoa que está do meu lado, né? Porque eu creio dessa forma, que nós temos aliança com Deus, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Misericórdia, né? Somos representantes dele. Então, esse tipo de proteção, esse tipo de coisa, nós temos que manifestar aquele que está do meu lado. Eu acredito que seja isso, né? De acordo com, pelo menos pelo gancho que Bruno deu e Reinaldo colocou na minha fé. Então, vamos lá, querido. Vamos buscar autoridade que só a palavra de Deus pode nos dar. Beth, abre lá, por favor, Mateus 25, o capítulo, do versículo, 31 até o versículo 40. 31, 40? Mateus 25, de 31 a 40. Mateus 25, de 31 a 40, para poder o pessoal quiser ler junto. Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E a todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás a ovelha em sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do meu reino, para que você está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me vestiste. Enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Ora, o rei respondendo, lhe dirás: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E aí, queridos? Nós temos sido fiel à nossa aliança com Deus? Nós temos dado água aos que têm sede, nós temos dado comida a quem tem fome, temos visitado os enfermos, os presos. Nós temos sido fiel com a nossa aliança.
Deus, ele não precisa de nossa proteção, mas Deus espera que nós protejamos uns aos outros. Deus não precisa de coisa nenhuma, ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus espera que nós ajudemos os nossos irmãos a prosperar, a crescer. Deus espera que nós sejamos como degraus para que os irmãos possam subir e chegar. Deus, ele nos vê não só como alma, mas Deus, ele nos vê como todo. O Evangelho se preocupa do homem como um todo. Corpo, alma e espírito. E Deus espera ver em nós essas pessoas. E aí, mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então vamos aprofundar mais um pouquinho nessa unidade que Deus espera que haja em nós. Vamos ler agora Atos capítulo 9, de versos de 1 a 4. Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele lhe perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Paulo, ele pegou a carta com as autoridades para perseguir a Jesus, para matar a Jesus, para prender a Jesus? Na cabeça de Paulo, com certeza não. Na cabeça de Paulo, ele queria prender e matar os cristãos. E aí Jesus interpela Paulo no caminho de Damasco e pergunta: Paulo, por que você está me perseguindo? Olha, tu é cristão? Quem é você? Querido, Deus espera que nós tenhamos empatia tal que a dor e a alegria dos nossos irmãos seja verdadeiramente a nossa dor e a nossa alegria. Nós estamos lendo agora, no Clube do Livro, nós estamos lendo Colecionadores de Lágrimas. E esse livro, Colecionadores de Lágrimas, conta a história de um professor chamado Júlio Verne, que ele teve alguns sonhos e algumas visões, vamos chamar assim, eu não estou muito lá aprofundado no livro, com o Holocausto, com os problemas do Holocausto, e ele se sentiu omisso em relação àquelas pessoas que estavam sendo perseguidas por Hitler e sua guarda especial, que era os SS. Então, ele resolveu mudar toda a sua vida e até psicologia, ficou até um pouco neurótico por causa disso. Depois eu vou ler lá, vou entender mais. O fato é que ele viveu aquilo e nas suas aulas de história ele vivia aquilo com tanta intensidade, com tanta empatia, que ele conseguia passar aquilo para os seus alunos. Será que nós temos vivido realmente essa empatia de uns para com os outros? Será se a dor do Rogério, aquilo que o Rogério está passando agora, as suas necessidades, ele, chefe de família, vários filhos, será se a gente realmente está sentindo a dor do Rogério? As pessoas que têm morrido hoje em dia, aí, até por doença, eu perdi alguns amigos, será que a gente tem tido essa empatia?
A perseguição que a igreja assim, estava sofrendo por parte dos judeus era a mesma perseguição que Jesus sentia. Tanto que Jesus, quando interpela Paulo no caminho de Damasco, ele pergunta: Paulo, por que você está me perseguindo? Jesus não perguntou: Paulo, por que você está perseguindo os meus irmãos, os meus servos? Jesus pergunta: Paulo, por que você está me perseguindo? Queridos, Deus espera de nós, na aliança que nós temos com Ele, que nós tenhamos empatia uns para com os outros, verdadeiramente os mesmos sentimentos. E se a gente for caminhar um pouquinho mais nessa linha de raciocínio, a gente vai parar lá em 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, quando eu estou amando meu irmão, eu também estou amando a Deus. Amar a Deus não é obedecer às suas palavras, foi o que Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que é o que me ama. Quais são os dois grandes mandamentos da palavra de Deus? Não era amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a ti mesmo? Então, quando eu amo meu próximo, eu amo a Deus. Quando eu amo a meu irmão, eu amo a Deus. Vamos ainda prosseguir um pouquinho mais, querido? Desculpa se eu estou cansando vocês, mas eu acho isso importante. Vamos ler agora Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: ser forte. Um ao outro ajudou, e a seu próximo disse: ser forte. Querido, um ao outro ajudou, e a seu... Como é que eu posso seguir o meu caminho, prosperar, ter uma vida em todas as áreas da minha vida próspero, e deixar o meu irmão para trás? Ver o meu irmão preso em várias armadilhas, em várias artimanhas, amarrado, e eu sigo em frente e largo ele para lá. Como é que eu posso? Que tipo de aliança eu tenho com Deus, vendo os seus filhos debilitados, sem andar, sem prosperar, e não procurar fazer alguma coisa em favor dele? Um, diz Isaías, ao outro ajudou, e ao seu irmão, e ao seu próximo disse: ser forte. Amados, tem muita gente emperrada, enguiçada, parada, esperando ouvir essa palavra. Vamos, meus irmãos, seja forte, me dá a mão, eu vou ajudar você. Eu vou te empurrar, eu vou te rebocar, mas você vai vir comigo. Como é que os meus negócios podem prosperar e eu ver o meu irmão ficar para trás? Eu fico imaginando como que esses barões da fé aí, que têm enriquecido através da miséria do seu irmão, conseguem deitar à noite a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz. Um ou outro ajudou. Qual é a necessidade do meu irmão? Em que área da vida dele ele está precisando ser ajudado? Em que área da vida dele ele está precisando? Vem, meu irmão, seja forte. Vamos caminhar
juntos. Queridos, vamos pensar um pouquinho em que consiste a nossa aliança com Deus. A gente canta, né? Jesus firmou comigo uma aliança. Mas o que que Deus espera de nós nessa aliança? Proteção para Ele? Prosperidade para Ele? O que que Deus espera de nós nessa aliança? Eu ainda tenho 2 pontos que eu gostaria de analisar com vocês, tá? Não, mais 2 não, perdão. Mais um só. O próximo que eu gostaria de compartilhar com vocês é Tiago 2, capítulo 14 a 18. Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Seu irmão ou uma irmã estivesse carecido de roupa e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentro de vós lhe disser, ide em paz, sei-vos e partai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você quer falar, Jô? Ah, sim, você fez um movimento aí, eu pensei que você estava querendo falar. Queridos, você sabe em que estava alicerçada a vida de Paulo, a doutrina de Paulo, o cristianismo de Paulo? Você sabe em que estava alicerçada? A vida de Paulo em si estava alicerçada em 3 bases doutrinárias muito fortes. Estava alicerçada em fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Nós falamos aqui de amor, 1 João capítulo 4, e nós falamos aqui de fé. Tiago 2, capítulo 14 e 18. Queridos, fé e amor são 3 atitudes na vida do homem, na vida de qualquer pessoa, que não permite que nós tenhamos uma atitude pacífica. Não existe fé e amor contemplativo. A verdadeira fé, ela, quando vê a necessidade do próximo, ela age. E da mesma coisa, o amor. Como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão, vejo ele em necessidade e não me compadeço dele? Queridos, você sabe o que a fé e o amor, vivendo a prática da fé e o amor, traz para a vida da pessoa que vive e de quem está em seu redor? Sabe o que ela traz? Ela traz esperança. Amor e fé, ela traz esperança. Esperança num dia melhor, esperança de que um dia eu vou poder tomar posse de tudo aquilo que eu quero. Foi exatamente isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Lá em Jeremias, se eu não me engano, ou é Ezequiel, não me lembro qual o livro direito, mas eu acho que é Jeremias. Deus fala assim para o povo de Israel: vocês não sabem o pensamento que eu tenho para com vocês. Pensamentos de paz e não de guerra, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Queridos, a gente só vai obter o fim que nós desejamos se a gente viver a prática da fé e a prática do amor, que nunca, em tempo algum,
ela vai ser passiva. Queridos, eu falei dessas duas razões mais detalhadamente para a gente entrar na última razão, que é o amor. Quando duas pessoas amam muito, elas firmam uma aliança para confirmar seu relacionamento. A aliança não significa o início de um relacionamento, mas a ratificação de uma seriedade. Amor foi o motivo que levou a Deus a firmar, a cortar, a palavra correta, eu gosto de usar a palavra correta, é acortar uma aliança para conosco. E Ele quer ver esse amor refletido no relacionamento que nós tenhamos uns para com os outros. O Evangelho, ele nos chama ao mesmo sentimento, a uma mesma empatia. E é interessante, eu até escrevi aqui que eu achei interessante, que lá no livro está, e o autor botou, ele escreveu bem assim, quer ver? No ato sexual, o corte é o derramamento de sangue que estão presentes em ambos, tanto no rompimento do ímen, como no microsangramento que há no órgão sexual masculino, estabelecendo a mistura do sangue, consequentemente, a mistura de vida. Beth, lê lá, Levítico 17:11. Levítico 17, capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar, mas para fazer a expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então, querido, a vida da carne está no sangue. Tem tanta gente fazendo tanta aliança, hoje em dia, com tanta gente que nem sequer sabe quem é. Não sabe que em cada ato sexual é uma aliança que está sendo firmada aí. E hoje os jovens estão tão à procura do sexo sem compromisso, do amor livre, na época do Renato aí era chamado de amizade colorida, né? E fazendo alianças que não sabem nem com quem, misturando a sua vida com pessoas que elas nem sabem de onde vem, de onde foi, qual o seu procedimento. Queridos, são coisas muito sérias. E aí, eu volto à pergunta do começo. Que tipo de proteção e que tipo de negócios Deus quer conosco? Eu gostaria de ouvir vocês agora, mais alicerçada, mais baseada, naquilo que Deus nos deu para que nós estudássemos hoje. Qual o tipo de compromisso que Deus quer conosco? Bem, de acordo com o que você falou, como foi colocado, né, no começo, como diz lá em Mateus, Deus espera que a gente passe pelo, como foi colocado, né, Deus espera que nós passamos pelo próximo. Tá? Assim, quando a gente está visitando, quando a gente está fazendo pelos outros, estamos fazendo pelo próprio Deus. Eu acho que independente se a pessoa é da família da fé ou não, acho que principalmente os que não são, apesar do que a palavra de Deus fala, que nós temos que cuidar melhor da nossa família, mas temos que fazer também independente se é da nossa família ou não, e principalmente os da nossa família. Temos que visitar, temos que ajudar, temos que fazer alguma coisa por eles para poder fazer eles prosperarem. E isso aí é muito sério, né? Fazer, à medida que você for crescendo, abençoar o outro para que o outro também
venha crescer, venha ser abençoado, não venha passar por necessidades. É um dever de cada um de nós. Mais alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Geninho coçou a testa, vai falar. Ele vai falar. Queria dizer que eu gosto muito de ouvir vocês. Vocês são o feedback que eu recebo daquilo que Deus tem colocado no meu coração e que eu tenho passado para vocês. Eu fico meio sem chão quando não tem esse feedback, esse retorno. Vai. Fala, Geninho. Fala, Si. Só para acrescentar, assim, tudo que você falou, né, suma importância, né, que a palavra de Deus ela é verdade, ela é transformadora, né, curadora, né, e nos corrige também. E, assim, só para acrescentar, né, tudo isso aí junto com a prática, né, como você falou. Né, nós sabemos, conhecemos tudo isso aí e muitas das vezes não praticamos, né? Não adianta a gente ter o conhecimento e não viver, né? Não ter essa prática. E assim, Reinaldo, é o prazer, cara, a alegria que nos dá, né? É de ver a alegria do outro, né? O alívio do outro, né? Quando a gente, né, tem esse coração, né? Consegue ter essa atitude de abençoar, o mínimo que seja. De repente, você não tem financeiramente, mas uma palavra, um abraço, né? Entendeu? Isso é gratificante, né? A gente vê a felicidade, né, do outro, quando a gente consegue, né, ser um canal de bênção, ser esse canal de Deus, né, na vida do outro, né? Como é bom. É porque é aquela coisa, né? Como você falou, a questão da empatia, né? Entendeu? Né? A gente fazer com o outro que a gente queria que fizessem conosco. E às vezes, Simone, a gente sempre fala isso aqui, não querendo, longe de mim, cara, dizer que eu sou falho pra caramba, sou cheio de falha, entendeu? Né? Mas assim, cara, eu fico feliz quando eu vou em algum lugar e eu consigo e eu posso dar uma gorjeta, entendeu? Né? Entendeu? Um agrado, porque eu gosto, cara, eu gosto, é gostoso quando a pessoa vem. Pô, gente, isso aqui reconhece o meu trabalho, né? Pô, então, se eu gosto, por que eu não vou fazer pelo outro? Não é só dentro da nossa comunidade, né? Da igreja, 4 paredes. Porque o evangelho, eu acho que ele está, né, fora de 4 paredes também, né? É no geral, no nosso dia a dia, né? Aonde a gente esteja. Pô, e quando você vê que, né, a alegria da pessoa, né? De, pô, legal, valeu, né? Então, acho que isso aí é um mais gratificante de tudo isso aí. Você vê, né, o teu irmão, o teu amigo, o teu próximo, né, crescendo, melhorando um pouco. Amém? Amém. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, eu passo a palavra para o meu pastor Renato. Assim, resumindo aqui que o Reinaldo colocou, que nós poderemos dar de proteção a Deus e fazer para Deus, é aquilo que Deus espera de nós. Então, eu creio que Deus espera de nós que nós sejamos aquilo, como que nós podemos retribuir, né, dentro dessa aliança, sendo aquilo que Deus projetou para que nós sejamos e façamos aquilo que Ele projetou para que nós façamos. Então, nessa aliança que Ele fez conosco, né, Ele fez com um propósito de nós nos tornarmos uma nova pessoa em Cristo, nessa nova aliança aí, e para que nós façamos, nós somos a extensão para fazermos aquilo que Ele fez, né? Quando Deus faz uma aliança lá com Israel, aquele povo sai de lá, tinha um propósito, que aquele povo fosse o representante de Deus, como Beto falou, o representante de Deus na terra. Então, Ele deu toda a lei, todos os mandamentos e orientou para que ele não se corrompesse, para que ele não deixasse de ser aquilo que Deus estabeleceu para eles serem. Então, quando eles quebram aquela aliança, eles deixam de ser aquilo
e se corrompe, eles deixam de ser aquilo que Deus projetou para ser. E além de perder essa identidade, se corromper, eles atrapalham ou deixam de fazer aquilo para qual eles foram chamados. Eles foram chamados para abençoar. Porque tem um chamado sobre Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando eu quebro essa aliança, eu deixo de ser aquilo que Deus projetou e deixo de fazer aquilo que Deus projetou. Isso é projetado aí nos dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Ele é extensivo ao próximo. Eu faço ao próximo, né, como eu posso amar a Deus que eu não vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amo o meu irmão que eu vejo. Como é que funciona isso? Né? Então, é esse círculo aí, dessa aliança, que se completa aí. Né? Então, é muito mais profundo que isso. Essa aliança não é apenas não é um negócio como se faz um mero negócio. E essa aliança foi feita em amor, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor, como está escrito lá. Veio em amor, foi uma aliança estabelecida em amor. Então, que nós possamos entender a profundidade disso aí. Né? A profundidade do que nós aprendemos nessa manhã. Então, o que Deus espera de nós? Lá em Hebreus, diz acerca dos líderes que eles devem velar pelas vidas das pessoas, porque eles vão prestar conta. Então, todos esses barões aí que o Reinaldo citou aí, vai prestar conta. Todo mundo um dia vai prestar conta. E aí, como é que funciona? E aí fica realmente uma pergunta para nós. Como que eu tenho procedido? O que eu tenho feito a partir daí? Dessa aliança. Eu estava vendo a questão de José, né? O faraó, no sentido, entenda aqui o que eu vou colocar. O faraó cortou uma aliança com José. Quando ele bota aquele anel no dedo de José e falou, vai, você vai no meu nome. Aquele anel era um símbolo da aliança que ele tinha com o faraó. Onde ele chegava, todo mundo tinha que submeter, mas tinha um propósito ali. Não era só para aquele tipo, era mais do que José ter aquela proteção ali. Era a autoridade da qual ele estava sendo investido para trazer um benefício, não só para o Egito, mas para todo mundo. Até para a família dele que veio depois. Então, nós somos investidos, né, dessa autoridade para que nós possamos exercer. E a grande comissão diz que nós temos que ir pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, quando nós quebramos, nós estamos quebrando uma aliança que foi estabelecida para nós. Nós temos que ir e fazer discípulos. Então, cumprindo o ídio, nós estamos cumprindo uma aliança. Estender essa aliança, porque nós fomos alcançados, cortamos a aliança, essa aliança é estendida às pessoas que vão ser alcançadas por meio dessa aliança. Então, isso é muito sério. Se nós olharmos assim, pesa sobre os nossos ombros uma responsabilidade. Nós não podemos ser negligentes com relação a isso. Como foi dito aí, a questão do amor, Reinaldo falou muito isso, a questão de cuidar do outro. E aí faz parte dessa proteção aí, protegendo o outro. Eu postei lá, acho que a última devocional, fazei o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Então, é a todos. É a todos. Então, Deus espera de nós a todos, fazer o bem a todos. Agora, principalmente, especialmente, os domésticos da fé, somos nós. Então, essa é a grande orientação de Deus para nós. Mas, amém, que nós possamos viver assim. Fala, Beto. Eu acho interessante, né, porque nós, assim, a linha de pensamento que está sendo colocado diante de nós. Estamos lendo um livro que fala exatamente sobre isso, né? Aquele bispo eu esqueço o nome dele, o bispo do livro dos Miseráveis. Como que aquele homem, ele representava a Deus e o que ele fazia, né? Ele vivia com praticamente uma parte do dinheiro dele que dava tão somente para sobreviver, para sustentar, para ele poder comer.
e ele, o restante ele distribuía do dinheiro que ele tinha, ele distribuía com as pessoas que estavam necessitadas, além dele deixar de morar na casa episcopal e trocar pelo hospital, porque o hospital comportava apenas 24 pessoas, e onde ele morava dava muito mais pessoas, dava umas 100 pessoas para morar dentro daqueles cômodos. E ele quis trocar essa habitação dele com um hospital, então ele preferiu morar num lugar mais modesto para poder dar mais conforto às outras pessoas que estavam, aos doentes que estavam, e além dele contribuir com o dinheiro dele. Então, assim, o que me chama a atenção é isso. Começamos a ler um livro que fala exatamente sobre isso, um livro secular, não é um livro, não é um livro religioso, é um livro secular, que fala a respeito do homem se manifestar a graça, a misericórdia de Deus. Ele manifestava de fato, de verdade, a graça, a misericórdia, o amor de Deus sobre a vida das pessoas, e a gente já está estudando exatamente sobre isso. E não é uma coisa que foi combinada, isso não foi combinado. Então, eu creio que é o que Deus quer da nossa igreja, é o que Deus nos chama a viver realmente o evangelho de fato e de verdade. Se vocês tiveram a oportunidade, pelo menos, de conhecer esse bispo, de ler apenas a história desse bispo, vocês vão compreender aquilo que eu estou querendo colocar, aquilo que eu estou querendo dizer. Principalmente pelo fato de ser um livro secular, não é um livro religioso. Como que esse autor, ele via o evangelho, como que esse autor via a vida do próximo, de como que a pessoa precisava ser sustentada, né? Precisava ser manifesta a graça de Deus através das pessoas, e como esse homem ajudou muitas outras pessoas. Então, eu vejo que, pelo menos para mim, é um caminho que Deus está apontando. Temos que seguir, que eu tenho que seguir, que eu tenho que viver. A vida de piedade, uma vida de misericórdia, uma vida de ajuda ao outro, realmente. Achei interessante isso, é o que Reinaldo colocou e aquilo que nós estamos lendo, fora, sem ser um livro evangélico. Era só isso que eu queria colocar. Eu acho interessante, bem observado, muito importante a sua observação, porque nós precisamos estar atentos. Assim, existe, no meu entendimento, uma grande direção de Deus para nós enquanto igreja. Deus está nos direcionando, né? Deus está nos conduzindo para sermos e vivermos de uma determinada forma. Tudo que Ele tem falado conosco, eu creio nisso. Ele nos separou, não aquilo vai, aquilo que eu sempre digo, não é soberba, a escolha dele. Ele nos separou com um propósito específico. Então Ele está formatando essa igreja. Ele vem formatando, Ele vem nos formatando, Ele vem nos preparando, Ele vem nos lapidando, Ele está fazendo isso. Como nós temos sido mudados. E aí é interessante, porque mesmo que a gente sem perceber, nós vamos parar num livro que não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso essa leitura. Deus nos dirigiu para isso. Está, só para fechar aqui a questão do bispo, né? Ontem eu citei um bispo não, um frei, chamado Frei Davi, né? É um católico, é um frei católico, né? Ligado à teologia da libertação, lá no Leonardo Boff. E ele foi homenageado no programa do Luciano Huck, né? Ele é afrodescendente, e um dia ele foi discriminado dentro do contexto religioso por ser afrodescendente, e a partir dali ele se determinou a trabalhar contra essa questão do preconceito racial, né? Então ele, a partir da paróquia dele, num subúrbio do Rio, ele começou a se desenvolver nesse sentido, e o trabalho dele tomou proporções tantas direcionadas para as pessoas, que a lei de cotas estabelecida no Brasil nas universidades partiu da ação dele, do trabalho dele. Então, ele criou um projeto chamado EducoAfro, que é pré-vestibular comunitário, e agora também com cursos técnicos. E os cursos lá, eles não são só para negros.
está lá para negros e carentes, ou seja, afro e carente, para todos os pobres, todos aqueles que têm necessidade. E aí ele ontem chorando, ele falou isso: gente, eu não posso ver o sofrimento do meu irmão, não posso ver o sofrimento das pessoas e viver como se nada estivesse acontecendo. Eu não posso ver as pessoas gananciosamente explorando as pessoas e achar que está tudo certo. Então eu não posso, pelo chamado que eu tenho, se eu sirvo a Deus, eu não posso ficar alheio ao sofrimento das pessoas. Então o que Deus espera de mim, aí ele falou, não estou fazendo nada demais. Estou fazendo apenas o que Deus espera que eu faça, como servo dele. Então é um exemplo claro para nós agora, está acontecendo agora. Né? Foi até liberado cotas aí cotas não, para os candidatos negros receberem o mesmo em pé de igualdade dos brancos. E nós sabemos o que está acontecendo. Então, é uma forma de nós, toda exploração é uma forma de nós nos levantarmos contra isso. Deus, quando estabeleceu a lei lá atrás, ele sempre teve cuidado com o órfão, com a viúva e com os estrangeiros. Ainda alertou o povo, ó, vocês foram estrangeiros em terras distantes ou em terra livre. Nunca esqueça disso. Então Deus sempre teve cuidado de cuidar, sempre teve cuidado para com as pessoas, principalmente com os menos favorecidos. E aí vem a questão do bispo lá, que a gente está lendo o livro lá, que era exatamente isso. Né? Ele cumpria exatamente isso. Então que nós possamos caminhar assim, que Deus nos conduza em amor. Que desses 3 pontos aí, né, o mais importante é o último, como o Reinaldo destacou, que é o amor. Você tem a proteção, tem o negócio, mas você tem o amor. Que a motivação nossa seja amor. Amém? Como até nós falamos, encerramos falando na aula passada isso. Que nós fazemos as coisas, servimos a Deus não por obrigação, mas somos motivados pelo amor. E não vamos fazer obrigado. Não estou lá porque eu sou obrigado a estar. Eu estou lá pelo amor. Amor primeiro a Deus e depois pelas pessoas. Né? E como o texto de Jeremias que Rei citou aí lá, Jeremias 29, começa no capítulo 11, eu sei os planos que tem para você, e no 13 ele fecha dizendo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então que o nosso coração possa estar nessa intensidade para buscar Deus. Amém? Excelente. Parabéns aí. Excelente.